Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou Carla Coutinho e aqui nesse canal eu sempre trago mensagens que Deus tem falado ao meu coração para compartilhar com outras pessoas. E nesse vídeo eu quero falar um assunto com vocês sobre algo que muitas vezes a gente acaba esquecendo. E é um alerta que Paulo deixa a Timóteo, um ensinamento que Paulo deixa para Timóteo, para ele ter para si esse ensinamento e também para passar para a igreja. Então, a base para esse vídeo aqui está em 2 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 22 ao 24. E diz assim: Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Digo mais uma vez: não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Quantas vezes nós acabamos esquecendo desse ensinamento que Paulo deixa para a gente, não é mesmo? E é muito comum a gente ver pessoas dentro da igreja, pessoas que são cristãs, que têm uma caminhada com Cristo, mas que ainda não conseguiu se desvencilhar desse comportamento, dessa atitude dela de ser uma pessoa briguenta, digamos assim. Eu conheço pessoas assim e eu acredito que vocês também conhecem, se você não for uma dessas pessoas. Mas aqui Paulo deixa um ensinamento de que nós não podemos viver brigando, de que nós não podemos estar em ambientes que vão gerar brigas. Ele fala: o servo do Senhor não deve viver brigando. Como que nós vamos levar o amor, levar a palavra de Deus para outras pessoas se nós temos essa característica? Se nós somos conhecidos por ser pessoas briguentas? Como que nós vamos viver? Como que nós vamos conseguir mostrar que Deus é paciente dessa forma? Não tem como a gente conversar, não tem como a gente ensinar para uma pessoa, mostrar para uma pessoa que Jesus foi paciente, que nós devemos ser pacientes, se nós não somos. Nós cristãos precisamos ser como um espelho para o mundo. A gente precisa refletir Cristo para aí sim o mundo enxergar através da nossa vida o que Jesus deseja, o que Jesus veio aqui no mundo para fazer por nós. Nós fomos transformados por Jesus, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus e nós não podemos mais viver de uma forma como antes. Nós precisamos ser transformados por Jesus. E aqui Paulo deixa esse ensinamento, que o servo do Senhor ele não deve ser brigão. Ele não deve ser briguento, mas sim nós devemos ser amáveis com todos, aptos a ensinar e pacientes. Se nós somos pessoas que temos o temperamento mais esquentado aí, se nós somos pessoas que falamos que não leva desaforo para casa, como que nós vamos ser pacientes com todos? Como que nós vamos ser amáveis com todos? Jesus ele deixou um ensinamento que nós devemos amar ao nosso próximo como nós mesmos. Se eu não desejo mal para mim, se eu não quero que ninguém faça mal para mim, eu também preciso agir dessa forma para o meu próximo. Mas se eu sou briguento, se eu não consigo controlar a minha própria emoção, se eu não consigo ter domínio próprio sobre mim, como eu vou ser amável com o meu próximo? Como eu vou olhar para a atitude errada do meu próximo e ser amável com ele assim mesmo? Isso é um pouco impossível. E eu confesso que muitas vezes eu sou uma pessoa impaciente. Isso é algo que eu tenho pedido muito a Deus para mudar em mim, para transformar em mim mesmo. Porque muitas vezes eu enxergo algumas pessoas tendo certas atitudes e eu fico nervosa, eu fico estressada com aquilo ali e às vezes acabo falando de uma forma que não deveria falar sobre aquela atitude da pessoa. Acabo julgando mesmo. Então esse versículo ele também é para mim, porque como eu vou ser amável com todos se eu olho para o meu irmão e julgo algo que ele fez? Como eu vou ser amável com ele se eu fico apontando as coisas que ele faz que eu não concordo? Não tem como. Como que eu vou ser uma pessoa amável se eu vou ficar toda hora estressada, se eu vou ficar toda hora brigando com as pessoas? Não tem jeito. Nós não conseguimos ser pacientes, nós não conseguimos ensinar a palavra de Deus, levar o amor de Deus para outras pessoas se nós não mudamos a nossa vida, se nós não mudamos o nosso comportamento e se nós não temos autocontrole. É o que eu falei. Como que nós vamos mostrar que Jesus era paciente, que Jesus era bondoso, se nós o tempo inteiro estamos brigando com outras pessoas?
As pessoas não vão querer esse Jesus. Elas vão falar: se Jesus não transformou a vida da própria Carla, como que elas vão querer aceitar isso? Como elas vão querer desejar essa mudança que a gente tanto fala? E é o que eu já falei em outros vídeos aqui. Nós devemos ser cristãos principalmente com o nosso testemunho. Não é com as nossas palavras apenas. Nós não pregamos, nós não levamos a palavra de Cristo apenas com as nossas palavras, apenas com o que nós falamos, mas principalmente com a nossa vida, com o nosso testemunho. Então, nós precisamos evitar o quê? Estar em discussões tolas e ignorantes. Quantas vezes nós vemos aí, tanto na internet ou em ambientes familiares, brigas por discussões tolas que não levam a lugar nenhum. Discussões teológicas, de linhas teológicas que um acredita e o outro não acredita. Quantas vezes a gente vê isso acontecendo dentro de famílias cristãs? E não tem como nós sermos cristãos sem obedecer a palavra de Deus, sem obedecer o manual que Deus nos deu. E aqui Paulo ele dá esse alerta para a gente não ficar envolvendo em brigas e discussões tolas. E aqui Paulo dá esse alerta. E a Bíblia, a gente não pode pegar apenas a parte que mais nos agrada, a parte que mais nos interessa para seguir. Não, nós temos que seguir tudo. É difícil, não é fácil a gente obedecer a tudo que está na Bíblia, obedecer a palavra de Deus. Não é fácil a gente renunciar a nós mesmos todos os dias, às vontades da nossa carne. Isso não é fácil. Jesus já nos alertou que não seria fácil, mas que nós precisamos permanecer, porque ele vai estar conosco. Jesus, ele vai estar conosco o tempo inteiro, nos fortalecendo para que a gente consiga vencer. Então, não tem como a gente excluir esse pedaço aqui da Bíblia em que Paulo alerta a igreja. Nós precisamos pegar esse versículo também e tomar para nós, tomar para a nossa vida. Nós precisamos mudar o nosso comportamento em tudo, em todos os sentidos. Em tudo que nós fizermos, nós precisamos mudar os nossos comportamentos. Não tem como eu querer ser um cristão, eu querer obedecer a palavra de Deus, se eu não quero mudar o meu comportamento, se eu não quero me renunciar, se eu não quero deixar de ser uma pessoa briguenta, uma pessoa que leva desaforo para casa. Quantas vezes nós ouvimos pessoas falando isso? Que não é porque ela é cristã que ela tem que ter sangue de barata, que ela tem que levar desaforo para casa. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Mas a gente acaba esquecendo desse alerta aqui que Paulo nos deixa, para que nós não sejamos pessoas briguentas, para que nós não venhamos entrar em discussões tolas, mas sim que nós venhamos ser amáveis com todos, que nós venhamos ser pacientes e que nós venhamos ter sabedoria para ensinar a palavra de Deus. E se nós não decidimos mudar a nossa vida, se nós não decidimos ter domínio próprio sobre nós, se nós não decidimos deixar o Espírito Santo governar a nossa vida, governar as nossas atitudes, a gente não consegue mudar. Se nós não decidirmos ter realmente uma mudança de vida, a gente não vai conseguir cumprir a Bíblia, a gente não vai conseguir cumprir o que Deus nos deixou. Nós não vamos conseguir obedecer ao manual que Deus nos deu. Nós não vamos conseguir ter uma vida segundo o que Deus deseja pra gente. Então nós precisamos estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus e tomar para nós tudo que nós aprendemos. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo ele mude a nossa vida, ele mude a nossa maneira de viver. Nós não podemos viver mais como antigas criaturas, porque nós somos novas pessoas. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós decidimos ter uma caminhada com Cristo, nós nos tornamos novas criaturas, novas pessoas em Cristo. Nós temos uma nova vida, as velhas coisas já passaram e eis que tudo se faz novo. Então, nós precisamos decidir mudar as nossas atitudes, decidir mudar a nossa vida, decidir deixar que o Espírito Santo nos domine e nos guie. Se esse vídeo chegou para você, eu tenho certeza que é porque você precisa ouvir isso, é porque você precisa entender e realmente tomar uma escolha de mudar de vida, de mudar de atitudes. Às vezes, a sua questão não é ser uma pessoa briguenta, não é ser uma pessoa impaciente, mas às vezes você está sendo dominado por um outro pecado. Às vezes você está sendo dominado por uma outra vontade. Você está se rendendo às tentações do mundo. E esse vídeo é um alerta para você e também um chamado para você decidir mudar. Para você decidir deixar o Espírito Santo guiar a sua vida e mudar aí toda a sua história, tudo que você tem feito. Não se esqueça do que Jesus já fez por você. Jesus ele já morreu na cruz por nós, ele já levou todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Mas nós precisamos decidir fazer de Jesus o nosso Salvador. Nós precisamos decidir entregar tudo para Jesus, largar todo o nosso velho fardo e seguir com Jesus em uma nova vida.
Então, se esse vídeo chegou até você, é porque você precisa ouvir isso. E tenho certeza que você precisa tomar uma atitude. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, te convido a se inscrever e também a compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você sabe que também precisa de uma mudança aí na atitude, na vida dela. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.